A gente brinca que quem entra no Comex, a primeira coisa que pensa, eu vou viajar o mundo inteiro. Uhum. E aí quando senta na cadeira e começa a ter aquele trabalho operacional, se decepciona. Eu sempre tive isso para mim, que o fato de eu estar tendo contato por e-mail, por WhatsApp, por telefone, já é uma forma de eu estar tendo contato com o mundo. Então quando eu olho o Comex, para mim é um prisma de olhar o mundo todo, ter contato com pessoas dos mais diferentes perfis. Então ele está no meu coração sempre, né? Como eu brinco aqui, eu estou como diretor executivo. Uhum. Agora o Comex sempre vai estar comigo, né? Os aprendizados, os conhecimentos, as lições. E é isso que eu falo para o pessoal que está na nossa área, né? Independente aonde você esteja, abra sua cabeça, converse com as pessoas, dialogue, tente entender. Esse é o brilho do Comex. Com certeza. Contato com o mundo, contato com pessoas. Aproveite. Saia do e-mail, saia do WhatsApp, vá pro telefone, vá pro contato pessoa física, vá ali pro contato do dia a dia, que é isso que é rico da nossa área. O resto a gente constrói junto. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a bordo a mais um episódio do Sem Calado Podcast. Como eu sempre digo, aqui onde a gente navega por grandes histórias através de grandes personagens. E temos um personagem hoje aqui que vai falar um pouco sobre agenciamento de carga. E a história dele é sensacional. Mas antes da gente começar e de eu apresentar ele para vocês, gostaria de fazer algumas menções aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer. Um abraço para o Steve, para a Camila e para o Rodrigo Gomes da Intertrans, Pedro Assis da PGLock, o Gerbson e a Lilian da Kairos Transportes, Fabiane Léo da Oliveira Reparos, Rafael Lima da SOC, Marcelo Pousada da Videira Engenharia, Dr. Fábio Gentil da Gentil Advogados, o pessoal da eProfessional, Luizinho e Elienay, Delize Salgateria e Postos Portal de Santos. E vamos lá, a apresentação. Ele que é diretor executivo da CSS. Seja muito bem-vindo a bordo, Bruno Brandão. Obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui a Santos. Obrigado, Emerson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast. Espero aí contar um pouquinho da nossa história, contribuir um pouquinho com o Comex, esse mundo complexo, mas que quem tá é apaixonado, né? Com certeza. E, pessoal, a gente já conversou um pouco antes de começar aqui o episódio. Cara, a história dele é sensacional. E queria que você começasse contando como tudo começou, que você não é daqui de São Paulo, né? Não, sou de Curitiba. A minha história é um pouquinho curiosa porque eu sou formado em jornalismo. Caramba, jornalismo. Jornalismo. Cara. Caí de navio, né? De avião, nessa área. A minha irmã é despachante aduaneiro lá em Curitiba. Sim. E na adolescência, buscando emprego e buscando qual que seria a minha carreira, ela me indicou um armador que estava precisando de um profissional comercial na área. Sim. E fui encarar, né? Eu brinco que eu acertei 2 respostas na entrevista. Se eu sabia falar inglês e se eu queria aprender. Todo o resto que me perguntaram, eu não sabia a resposta. Caramba. O que é um container, o que é um navio, como é que funciona o agenciamento, né? O armador. Todas elas eu errei, mas entrei com muita vontade de aprender. O pessoal que estava lá teve muita paciência também para me ensinar. E hoje estamos aqui, né? E você trabalhou no armador em Curitiba. Em Curitiba. A Evergreen, né? Eles tinham uma posição bem interessante no Porto de Paranaguá. Sim. Estavam em pleno crescimento, com os novos serviços, investindo bastante no serviço da Ásia, serviço da Europa. E o interessante é que, por ser uma estrutura mais compacta, local, eu acabei passando por várias áreas dentro do próprio armador, ajudando eles nesses processos, porque não tinham pessoas específicas para cada área. Sim. Então, participei de reposição de vazios, allocation, novos serviços, estudos de novos serviços. Além, claro, da venda, eu ainda tive esse prazer aí, essa oportunidade de conhecer o armador de dentro mesmo, das rotinas do dia a dia. E foi aí que você criou a bagagem. Né? Foi aí que eu comecei a criar essa bagagem, porque a gente nunca para de aprender, né, Emerson? Sim. Então a gente tá o dia inteiro aprendendo, cada cliente que você visita, cada armador que você conversa, você tem um aprendizado diferente, né? Cada área, cada tipo de carga que se carrega. Ali eu fui picado pelo vírus do Comex, né? Ali que eu aprendi a gostar dessa área, mas estamos sempre aprendendo e
sempre desenvolvendo. E quantas pessoas eram nesse escritório? Nesse escritório a gente tinha basicamente 5 pessoas, tinha uma estrutura local em Paranaguá, a gente cuidava também de Santa Catarina, que tinha também uma estrutura local em Itajaí. Sim. Reportava a São Paulo muitas das decisões, né? Agora, dentro do escritório, a gente era um total de 5 pessoas. E foi bacana por conta disso, porque apesar de ter ali vários serviços, a gente se ajudava bastante, a gente conversava bastante. No final ali da ideia que eu estava trabalhando com eles, eu tinha um serviço que eu era responsável, então para mim, eu acredito que foi um marco para mim, né? Cuidar do Serviço Europa. Na época eu cuidava de 40 ateus, né? Dentro de um Serviço Europa. Mas para mim aquilo era cuidar do serviço de um dos maiores armadores do mundo. Sim. Na época eu acredito que eles estavam em 3º ou 4º ainda, então foi muito legal, um aprendizado bem bacana. E aprender um pouco da mentalidade de como funciona um armador. Sim. Que hoje me ajuda muito quando eu tô ali no agenciamento. Faz né? parte totalmente do seu dia a dia, né? Total. Hoje eu brinco que eles também são meu cliente, né? Hoje eu trabalho muito diretamente com eles, conversando, entendendo, estudando. E aí quando vem ali as rolagens de carga, corte de carga, blank sailings, você tem essa empatia de entender que muitas vezes não é uma decisão que ele gostaria de tomar, né? Sim. Até porque ele também perde dinheiro quando tem esse tipo de situação. Com certeza. Então a gente busca, claro, buscar o melhor para o nosso cliente, questionar, se impor quando necessário, mas sempre com essa empatia de entender que eles também estão buscando ali o melhor do serviço, o melhor da situação. Sim. Então é bem legal, essa experiência me trouxe essa bagagem para hoje saber o que dá para cobrar e que às vezes a gente Não tem que mais jeito, entender mesmo, compreender e seguir a vida e seguir o processo, né? E quanto tempo durou essa experiência aí? Foram 2 anos e meio, né? Até eu conto uma história curiosa, não é a que eu guardei, mas eu fui demitido um dia antes do meu aniversário. Caramba! Fui demitido, eu lembro até hoje, dia 29, meu aniversário dia 30. E dia 2 eu estava sendo entrevistado pelo Carlos Hauck, que é hoje meu sócio, para entrar na CSS. Então, aquele momento que para mim foi uma tirada de chão, né? Eu acreditava que estava muito bem, os números estavam sendo entregues, a decisão não foi relacionada às questões operacionais, foi muito mais de negócios. No outro dia, eu estava entrando num novo desafio completamente diferente, uma virada de chave, né? Sair das vendas do armador para ir para vendas no agenciamento. E para mim, aquilo foi uma história importante da minha carreira, porque a gente brinca que quando você está no armador, todos os clientes são clientes, todo mundo vem até você, as conversas acontecem ao seu torno. Quando você vai para o agenciamento de carga, inverte essa lógica. É você que tem que correr atrás, né? Eu brinco que eu não recebia nem piada, nem meme eu recebia mais. Né? Aquela ligação, tinha que realmente existir um trabalho ali, tinha que forçar. E nesse momento, buscando esse mercado comercial, não foi bem sucedido, né? Foi um tempo que a gente tentou ali durante 6 meses, essas prospecções, não funcionou. E aí eu fui para uma área operacional, ainda dentro da CSS. Naquele momento também foi uma questão de dar um passo para trás, de pensar que estaria regredindo na carreira, né? A gente sempre visualiza o comercial como aquele momento ápice, né? Especial, o ápice de uma carreira. E quando eu fiz essa mudança, eu descobri que não, né? Que cada posição tem sua necessidade, tem o seu brilho, é importante para todo o processo acontecer. E encarei aquilo como um grande desafio. A gente montou toda uma estrutura na época, a gente tinha 5, 6 pessoas dentro do escritório e foi crescendo o escritório de Curitiba, dia após dia, com o auxílio, com certeza meu ali também dessas organizações, muito também dos sócios da época ali, o Carlos e o Thiago, na construção disso tudo, da equipe que a gente vinha. E eu descobri isso, que você fazer o seu trabalho bem feito, você ter um foco, uma organização, as coisas acontecem e você vai trilhando o caminho que você encontra na sua profissão, né? Sim. Buscar aquilo que para você faz mais sentido. Eu tinha o comercial ainda como uma meta a ser alcançada, depois desse processo de operações aí, com uma bagagem melhor, mais conhecimento do agenciamento, porque eu tinha muito conhecimento do armador, do container, da rota. Agora, como vender o agenciamento, o aéreo para mim era extrema novidade, um LCL, que às vezes era um produto que eu não tinha tanto conhecimento. A operação me trouxe muito isso. E um ano e meio depois, vim de novo para o comercial com esse novo desafio. E aí, deslanchei.
Aí com Legal. essa bagagem, com esses conhecimentos, com essa humildade também, Sim. né? Porque quando Muito você sai do importante, armador, você é o cara que conhece tudo, você é a pessoa É. que sabe como as coisas funcionam. E esse momento me deu uma humildade muito legal, que eu carrego até hoje, onde Sim. eu tô, de entender o momento de cada um, o meu momento, né? Onde eu estou hoje. Eu digo que eu não sou diretor executivo, eu estou como diretor executivo hoje, né? Sim. Assim como eu já estive como vendas, já estive como sales suporte, já estive como operação, já estive no armador. E isso trouxe toda essa história, trouxe essas vivências para mim. Em Né? pensar que tudo isso surgiu desde quando você começou, né, Evergreen, né, cara? Passo a passo, setor por setor. Ali você foi galgando e aprendendo um pouquinho de cada setor para você poder aplicar depois, né? Exato, e é uma coisa que a gente tem dentro da nossa cultura da CSS, eu passo muito para os meninos, que é essa ânsia de aprender. Né? A gente tem na nossa cultura a cultura do aprendizado, a gente estimula muito isso. E eu percebi realmente nesses momentos que essa vontade de aprender, de estar sentando com o cliente não para vender, mas para entender o que ele quer, qual que é a necessidade dele, qual que é o problema que hoje ele tem, qual que é a dor que ele tem, se faz sentido aquele produto para ele hoje ou não, e se não faz problema algum, a gente está ali para conhecer também, né? Para ter aquele momento. Então essa ânsia por aprender trouxe tudo isso para mim, né? E isso veio realmente daquela primeiro dia sentado no Evergreen sem saber onde eu estou. E aí eu tinha que aprender mesmo, não tinha como fugir desse mundo. Eu tinha que aprender, senão era minha sobrevivência, Com né? certeza. Cara, que legal. E durou quanto tempo essa tua experiência lá em Curitiba? Em Curitiba foram mais 3 anos, Sim. 3 a 4 anos. E aí surgiu um projeto São Paulo. A gente tinha um projeto Ásia, China, né, de escritórios abertos pelo Brasil todo. São Paulo era o carro-chefe. A gente fez alguns estudos, o Bruno, né? Viajando no Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre, foi para Itajaí, foi para Maringá, buscando ali, claro, com o apoio dos 2 sócios, que também buscavam aí abrir os novos escritórios, e vimos que tinha que ser São Paulo, não tinha como. Né? A gente tinha uma estrutura muito bacana, um projeto muito legal de Curitiba, funcionava, a gente tinha uma popularidade, um reconhecimento local. E entendemos que para a gente ser nacional tinha que iniciar esse grande projeto que hoje continua por São Paulo. Aí vim para cá já como sócio, eu Legal. e o Alexandre. Então a gente vem como 4 sócios aqui para São Paulo, focado 100% em vendas, né? E eu e ele olhando novos clientes, a gente já visitava a região, então já tinha uma base. Mas aí a gente veio com a fé e a coragem. Né? E tem muitas histórias, inclusive uma história curiosa vem dessa época, que é de pegar a pastinha e sair visitando 8, 9 visitas por dia, batia nos prédios aí que tem mais de trades, Até importadores. Você tem um número de quantos agentes de carga tem em São Paulo? Ah, não sei dizer, mas É passa os muito, né? milhares aí. Milhares, com certeza. Alguém em algum momento disse aqui a quantidade que tinha feito uma pesquisa. Eu achei um absurdo. E ainda tem, né, os agentes que a gente fala, os concorrentes que não são agentes. Então, às vezes, você tem um despachante que acaba fazendo um contato com um agente da China, uma trading que acaba também vendendo o frete internacional, Sim. e ele não é um agente, mas ele tem também esse trabalho. Né? Então, você acaba competindo também com vários perfis de empresas que também fazem o transporte internacional de carga. Sim. E Isso só valoriza mais a missão que vocês vieram fazer aqui em São Paulo. Né? Com certeza. Né? E a gente buscou realmente ter esse olhar consultivo. Hoje a equipe comercial ela está lá para ensinar, auxiliar, explicar. A gente tem workshops que a gente Legal. aplica nos nossos clientes, porque a gente entende que fechar carga, ligar para um agente chinês e mandar um booking, não diminuindo o trabalho de quem faz isso, ele acaba sendo simples, né? Sim. Agora, você entender o que está sendo feito, as estratégias, estudar cada cliente, cada commodity tem seu perfil, cada armador tem o seu perfil. Esses dias a gente estava aplicando até qual é a nacionalidade do armador, porque até isso influencia. Com certeza. Né? Um armador alemão vai pensar de uma forma, um armador chinês, a estrutura dele é diferente. Então, até isso acaba impactando. Então, a gente acaba estudando tudo isso e construindo aí o quebra-cabeça que é melhor aplicado para aquele cliente específico. Então, isso ajuda bastante a gente, nossa visão de conhecimento, de aprendizado, acaba ajudando a gente a construir essas estratégias para os nossos clientes, né? E há quanto tempo você está aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo vão fazer 13 anos. Caramba. 13 anos.
Brinco que eu sou paulista em Curitiba e curitibano em São Paulo, né? E já perdi o sotaque. Minha esposa que às vezes me critica, ela fala, pô, hoje uso o meu, né? Tem o sotaque paulista. E é verdade, né? Foi uma cidade que me abraçou muito. Os primeiros anos foram muito intensos. E hoje me sinto local, até agradeço a cidade, né? De uma forma bem ampla, de como realmente foi um terreno fértil para que a gente conseguisse crescer, né? Para que a gente conseguisse aplicar o que a gente aprendeu em Curitiba e aqui construir, crescer, se desenvolver. A gente tem metas ousadas e São Paulo hoje, com certeza, é um ponto importante para nós nessas construções, né? Hoje é onde o maior volume é movimentado, onde tem uma produção operacional muito grande e isso é muito legal. Foi uma história aí que a gente construiu aqui, né? E hoje vocês têm escritório também aqui em Santos. Temos escritório também em Santos, atuando muito mais forte aqui em exportação, escritório local. A gente está grudado no porto, com os nossos parceiros ali de armazéns, transportadoras, despachantes, os próprios exportadores. E o escritório de São Paulo focado em importação, embora a gente brinca que é uma unidade só. Tem comercial aqui, comercial lá, financeiro aqui, financeiro lá. Tem, às vezes o pessoal brinca, tem aéreo em Santos. Eu falo, pô, o aéreo está em Santos, aqui uma parte da equipe está aqui também. Então a gente conseguiu criar essa unidade, hoje a gente tem um trabalho para desenvolver ela em conjunto. E para nós é uma unidade única, né? Que faz toda a operação. E aí a gente tem os escritórios comerciais em Belo Horizonte. Hoje a gente tem uma unidade comercial lá, com um pessoal que faz o desenvolvimento comercial. Estamos com uma unidade também comercial em Itajaí, né? Um projeto bacana lá também, de alguns que a gente já teve aí com um formato de um pouco diferenciado. E temos escritórios de Curitiba. Aí ele é um escritório que tem a operação, financeiro, e eu continuo operando lá das unidades lá. Né? E hoje a equipe é formada por quantas pessoas? Hoje, todo o grupo, estamos hoje em torno de 100 pessoas. Que legal. 90 e poucos. Aí a última conta que eu fiz, né? Aqui em São Paulo, batemos acho que 47, 48 aí. Legal. Contando com os estagiários e o diretor executivo. Estamos aí em 48 pessoas total. Muito bom. E quando você fala em importação, né? Que Legal. São Paulo é especialista em importação. De onde vem a maior parte da importação? China? Hoje é China. Né? Ásia, né? A gente fala como Ásia porque a China migrou muito para o sul da Ásia. Então tem outros escritórios ali, Bangladesh, Indonésia, própria Índia também, um pouco apartado, mas também é um mercado importante para nós, Coreia. Mas hoje 70% do nosso volume, falando de importação CSS, é China. E qual é a principal carga? Hoje a gente trabalha muito com o têxtil, o painel solar, o pneu, são os maiores volumes. Trabalhamos muito com brinquedo, a gente tem o eletrônico, autoparts, cada um com uma célula especializada. Mas hoje o Brasil, tudo que a gente vê aqui, né? Se a gente for olhar nessa mesa, 90% deve ter vindo da China, né? Então a gente tem também outras frentes para outros produtos. Agora, hoje, os principais produtos são esses, né? Todos ali com seus contratos desenhados, com as suas estratégias, né? Você pega ali o tecido, ele é um frete mais reduzido, é um trabalho de volume, então não é todo o armador que consegue carregar, então você tem que fazer alguns contratos com os maiores armadores, aí você já vai para um brinquedo de um poder, de um valor agregado maior, aí você já consegue usar um pouco mais os asiáticos, que é um serviço também de boa qualidade, mas ele é mais local, ele tem um espaço menor, então tudo isso a gente vai desenhando de acordo com o produto. Né? Existe esse tipo de negociação? Pelo preço do produto, você conseguir negociar o valor de frete? Não pelo preço do produto, mas pelo tipo de produto. Hoje existe uma diferenciação, é algo que começou muito forte na exportação, que a gente pode até falar um pouquinho mais, mas o mundo começou a entender esses volumes, né? E os armadores começaram a entender esses volumes locais da Ásia. Então ele sabe que o tecido, hoje falando Brasil, ele está entre as principais commodities. Ele é que faz o base load do armador. Então ele tem realmente um contrato diferenciado, né? Ele tem algumas negociações diferenciadas. Claro que no peak season, esses contratos às vezes têm que ser utilizados parcialmente, você acaba entrando no frete regular, é o FAC que a gente fala, né? O Freight All Kind ali, é o frete de balcão, mas ele tem uma negociação diferenciada. Então não é pelo preço, muito mais pelo volume. Entendi. E aí hoje você vai pegar algumas commodities que realmente
tem uma diferenciação. O químico, né, o agrotóxico, o tecido, o pneu. O Brasil importa muito pneu da China, né? Então acaba vindo também, porque ele é um produto volumoso, faz volume quando você traz um lote grande. Sim. O painel solar, pelas indústrias solares, aí só cresce, né? Só cresce no país, né? Então tudo isso ele vai tendo essa diferenciação. E aí a gente vai buscando também para os nossos clientes, aqueles que têm uma regularidade, tentar desenhar um contrato que fique também interessante para ele. Essa é uma estratégia que a gente começa todo ano, né? Todo início de ano, para desenhar para essas contas que têm uma regularidade, porque ela se diferencia. E às vezes, Emerson, não é o mais barato, né? O que a gente vai, às vezes, olhar lá no Peak Season é a garantia de embarque, é você ter o seu espaço garantido. A gente preza muito por essas parcerias. Então, quando a gente faz o desenho, dificilmente a gente vai ficar pingando de armador em armador. Se eu desenho uma estratégia para você, para brinquedo com determinado armador, a gente vai seguindo uma lógica. Sim. Porque, querendo ou não, né, uma coisa que a gente foi aprendendo com a história, o relacionamento conta, né? A previsibilidade do armador conta. Então, assim como a gente busca a previsibilidade como importador, de ter um transit time, de que meu container seja embarcado, o armador também espera um pouco disso, né? De ele saber que pode contar com aqueles seus 5 containers, faça chuva ou faça sol. Sim. Então, isso é uma estratégia que a gente acaba utilizando bastante para essas contas regulares, né? Para essas contas que a gente tem aí há 5, 10 anos conosco. Isso é diferente da exportação, né? Porque a exportação você tem vários tipos de commodity aqui, tudo completamente diferente, né? É diferente, mas é igual. No final, o relacionamento é o que conta. E o relacionamento que a gente fala é você conversar com quem está na linha de frente e ele entender qual é a sua demanda. Sim. Né? E a gente tem que ter as estratégias alinhado com a expectativa do exportador, né? O que ele precisa, o que ele visualiza, mas também com a necessidade do armador, né? Hoje, como agente de carga, a gente está no meio desse caminho. E a gente precisa ser o tradutor de um para o outro. Né? O armador, com certeza, o que ele vai buscar? Um frete alto, uma regularidade, né? O mínimo de shortfall, que é deixar o booking no chão, né? Você pedir um espaço e não conseguir, é isso que o armador vai buscar. O que o exportador vai querer? O frete barato, o container na mão, embarque regular. Só que muitas vezes, no dia a dia, isso acaba se contrastando, né? Às vezes o frete muito baixo, a gente fala, hoje o frete da Ásia, estamos trabalhando na média de 800, 900 dólares. É bacana, porque você fala, estou trazendo uma importação a 900 dólares, legal, isso é bacana para o preço do produto, é bacana. Mas quando você pensa no serviço, enquanto é sustentável esse serviço, não é. E aí o que começa a acontecer? É os blank sailings, o corte de carga, sua carga que deveria vir de Ningbo direto não faz um transbordo, e isso acaba prejudicando. Então existe um frete médio. E a gente acaba trabalhando muito isso na cabeça do importador. Claro que vamos sempre buscar o mais barato, vamos conseguir as melhores condições, faz parte do nosso trabalho, ao mesmo tempo que a gente precisa também equilibrar o quanto, o que, o quando, e a gente vai fazendo esse equilíbrio. Até para você viabilizar a linha, né? Porque se você não tem essa linha para exportação, é isso. Aí é um grande problema, né? E a exportação, os nossos produtos, a gente exporta commodity. Né? Quando a gente vai olhar, grande parte dos produtos do Brasil são commodities. E é um produto que, se você aumenta o preço, ele vai para o break book ou ele viabiliza a venda. Então, ele tem um teto de frete internacional. O que paga hoje os serviços é a importação. E aí, quando a importação cai também, você vai sofrendo as consequências disso. O ano passado, para nós, agentes de carga, os 2 últimos anos, foi realmente bastante traumático. Né? A gente brinca que foi o desafio do ano, foi o aprendizado ali, o MBA do Comex, porque a gente imaginava que a pandemia teria sido o momento de maior desafio. Quando a gente entrou nesse pós-pandemia, que os volumes não estavam regulares, as escalas a cada hora tendo um problema, os armadores percebendo a questão do blank sailing, cortando o navio. Então, você não conseguia prever o que estava acontecendo. Por quê? Porque hoje eles têm mecanismos para regular o frete. E isso a gente viu acontecendo agora realmente em janeiro. O frete começou a cair a 900, 800 dólares. Tivemos aí hoje agendado para mais de 5, 6 blank sailings nas próximas semanas, e o frete voltou aos patamares de 1.000, 1.100, então ele já conseguiu equalizar de novo. E a tendência é essa, a tendência do ano, né, é a gente verificar isso acontecendo muito durante esses períodos, porque o armador realmente, se baixar o frete abaixo disso, inviabiliza a exportação, inviabiliza o serviço e vira um gargalo, né?
Caramba. E você fala assim, na questão da exportação, né? Existem outras situações também, porque comida, né? Então você fala carne, Nordeste, por exemplo, a fruta, né? O transit time é muito importante lá, que senão você perde a fruta, né? Se tem um problema como esse, né? Vocês também têm esses desafios na exportação? Temos bastante, é o dia a dia, né? Inclusive, não só o embarque, mas também o desafio da entrega. Foi um ano que a gente teve muito problema de transbordo, a carga parada num transbordo, quebra de lote. Nossa. Então isso é uma dor de cabeça enorme quando acontece isso, né? Sim. Isso acontece por quê? Porque o armador, na pressa de embarcar, não consegue embarcar 100% do volume. Então você tem metade dos containers, metade do lote num porto e metade no outro. Nossa. E com o transit time já curto. Então a gente está falando de produtos alimentícios. Uhum. Ele tem um tempo de vida. E cada dia que passa, a chance de ter um produto estragado... Não, e você perde em qualidade, consequentemente, você vai perdendo o valor final do produto, né? No momento da venda dele. Com certeza absoluta. E a ligação a Brasil. Querendo ou não, se a gente for olhar o nosso mapa, geopoliticamente, geograficamente, né? Nós estamos realmente no fim da logística aqui. Enquanto a Europa e os Estados Unidos fazem 20 dias, né? Estados Unidos, China, 20 dias, nós levamos 45 dias. Então a gente já tem um passo atrás. Se a gente adiciona a isso um transit time maior, né? Um problema de embarque, o produto que o chinês poderia estar comprando 20, 30 dias, ele está comprando no Brasil com 60, 90 dias. Isso é um desafio enorme para nós como brasileiros. A gente enaltece muito o produtor agrícola, que apesar de todos esses percalços continuam crescendo, é recorde sobre recorde, mas o gargalo logístico e a localização logística nossa joga contra. Então, como a gente consegue vencer isso? É o que a gente está comentando. É ter uma rota melhor, é verificar um porto diferente para o nosso cliente e, inclusive, aí entra o nosso papel, sentar com os armadores e mostrar o potencial de determinado porto, de determinado local. Sim. A gente cansou de ter conversas de portos que não eram considerados, né, que poderiam ser considerados para determinado produtor, para determinado produto. Sim. E isso para a gente é importante, né? Com certeza. Então, quando vocês sentam assim com um cliente de vocês vão direto no exportador. Exato. Ele é o teu cliente. Então, isso tudo é negociado. Você senta com ele, você vai ter que conhecer o produto dele, saber o tempo que ele tem para esse produto chegar até o cliente final dele. E vocês fazem esse trabalho também junto ao cliente deles lá fora? Fazemos. É que hoje a gente já tem um know-how da grande maioria das commodities que carregamos. Sim. Né? Então a gente já conhece bastante do algodão, né? Do gergelim, do aço para os Estados Unidos, do café. Então, quando você entra nesse mercado, você vai aprendendo das histórias dos exportadores, vai construindo isso. Então, hoje, quando a gente senta com o exportador, a gente já conhece os atalhos, né? Assim por dizer, quais são os melhores serviços, quais são os gargalos que ele está enfrentando. Então, facilita um pouco esse trabalho. Sim. Mas, mesmo assim, cada um tem a sua história, né? Você tem desde o produtor, às vezes, falando de produtos diversos, claro, do interior do Mato Grosso do Sul, e você tem um produtor que está aqui do lado, aqui no interior de São Paulo. Cara, o desafio desse cara que está no Mato Grosso do Sul é infinitamente maior, logisticamente falando, do que o cara que está aqui. E aí a gente vai lá construindo, a gente tem vários cases de sucesso, envolve ferrovia, envolve o armador negociando aqui para que ele entenda esse tempo que o exportador vai ficar com o equipamento, envolve fazer pulmão, envolve volume, envolve ter o espaço aqui no navio dele também. Então, cada um tem o seu desafio. E a nossa ideia é exatamente essa. É sentar com o exportador, entender o que está acontecendo, entender por que ele não está exportando mais, qual é o gargalo que ele está enfrentando. Esse é um case que a gente realmente é um case de sucesso para a CSS, que a gente montou toda a operação junto com o exportador. Ele sentou lá com a operadora de trem, ele direto negociando o contrato, mas orientado por nós, o que ele deveria fazer, a gente alinhando com o armador. E tanto é o sucesso que agora a gente está aumentando uma segunda operação para ele, que é descer legal com a carga aqui em Santos. Então ele vai descer parte com trem, parte com caminhão. Poderia descer tudo com trem? Se a nossa logística hoje nacional pudesse?
Sim. Mas, como não é possível, vamos desenhar então uma nova estratégia. Vamos organizar aqui em Santos um lugar para receber o seu produto, vamos colocar isso no custo e aí você divide o ganho que você tem na ferrovia, você vai fazer um preço médio com o transporte terrestre. E assim a gente já vai construindo junto com os exportadores os cases de sucesso dele. E desses cases de sucesso, assim, tem algum projeto assim que você se lembra, assim, fala, cara, esse deu bastante trabalho, mas no final deu tudo certo? Cara, no começo a gente fez um processo que era uma importação que chegava em Santos, a gente mandava lá para Manaus, de Manaus ia de barcaça e era uma carga da Chevron, né, do Petrolífica, a gente fez toda a movimentação. Ia lá para Urutum? Urutum, lá pra selva amazônica. No meio da selva amazônica. E foi um projeto que quando a gente recebeu aquilo, a gente falou, cara, por onde que eu começo, né? E aí entra de novo lá a cultura de aprendizado da CSS, de sentar sobre aquele projeto, entender o que era possível ser feito. A gente sabe das dificuldades hoje de fazer um transporte nacional marítimo, né? Uma cabotagem. Lá em Manaus também as dificuldades que tem de agendamento. Mas desenhamos aqui com o importador, que na época era uma trading que estava fazendo esse projeto junto com eles. E foi um sucesso. Na hora que os containers chegaram, as fotos do container chegando lá na unidade, era realmente digno de a gente comemorar. E esse é o bacana que a gente comemora junto com os nossos clientes, a gente busca também... O pessoal não imagina o tempo que leva para essa carga chegar lá, né? Porque você tem Bom, primeiro, chegou no país. Depois você tem a cabotagem até chegar em Manaus. Depois ainda tem barcaça ainda, né? Exato. E muitas vezes é o que a gente traz para a nossa equipe, por isso a cultura de aprendizado, quem está no documento, ele não sabe o que está acontecendo fisicamente com a carga. Sim. Então, quem fecha o booking é Holanda, né, Estados Unidos, Manaus, né? Agora, todo esse processo que a carga vai descarregar, que vai chegar em Santos, às vezes você vai fazer um transbordo da carga de um container para o outro, depois você vai embarcar em um outro navio, né, que é o navio de cabotagem. Então, às vezes, quem olha só o documento, olha só o sistema, ele não tem essa vivência. E hoje é um desafio enorme nosso, a gente traz isso para o pessoal, porque é isso que traz a empatia com o cliente, com o exportador, com o importador, e mais, é o que faz dar aquele insight de falar... Vamos usar esse porto, vamos tentar essa opção, por que não usar esse armazém? Porque aí ele consegue enxergar fisicamente o que está acontecendo, né? A gente que está aqui em Santos tem essa vantagem, porque a gente vê o navio entrar, a gente vê os armazéns o tempo inteiro. Né? Você está na praia, você está vendo o navio na costa. Agora, de São Paulo, eu fiquei surpreso quando a gente estava montando o escritório de pessoas que nunca tinham visto um container na vida. Sim. Eu falei, não, tem que parar com isso. Pega todo mundo, põe dentro de uma van, vamos descer, vamos conhecer. Eu vou te contar uma história. Na realidade, eu ministro treinamento sobre container reefer e tal. E muitas vezes a gente traz pessoal do comercial do armador para poder fazer esse treinamento. Aí eu apresento um container. A grande maioria nunca viu um container refrigerado. Impressionante. Esse é o primeiro contato. E aí você imagina, caramba, mas ele trabalha vendendo esse produto, né, cara? Como é que ele não conhece, cara? Né? E às vezes você olha a estufagem, peso, tara, aí você faz NCM dentro do container e não imagina o que é um container, né? Pois é. E nada mais do que o físico, né? Esses dias a gente entrou dentro de um container reefer, fechou a porta, botaram na temperatura, falei, caramba, agora eu entendi qual que é o congelado, né? É muito bacana, né? É uma experiência legal de você entender o que é o reefer. Sim. É inesquecível. Quem passa por isso jamais vai esquecer. Sim. Então, acho que essas experiências a gente busca também trazer os nossos clientes. A gente faz aí conhecer os armazéns, os terminais, principalmente o importador, que muitas vezes está lá no interior do São Paulo, no interior do Paraná, no interior do Mato Grosso, e não tem esse contato direto com a logística. A gente, quando percebe que é necessário, a gente pega, traz ele para cá, faz ele ter essa vivência, para ele ver o que está acontecendo aqui. É muito importante. Assim como a gente está na fábrica dele, isso é a rotina de um vendedor, né? Eu nunca perdi essa minha veia, eu também como diretor executivo estou visitando sempre eles, eu entendo a importância deles também estarem vivendo a nossa realidade. Né? Sim. É isso que a gente acaba casando aí, a experiência um do outro e somando aí nas logísticas um do outro. Muito bom. Agora falando em novos projetos, né? Eu queria saber de você como estão os investimentos, quais são as ideias para esses novos projetos, para esses novos desafios, que você disse que o ano passado foi complicado, né? Mas a gente sabe que tudo tende a melhorar.
Mas antes de você contar pra gente vai fazer uma pequena pausa, rapidinho, só para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores. E daqui a 1 minutinho a gente volta. Aguarda aí que é rapidinho. Até mais. Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. E estamos de volta então com o Bruno Brandão, que é diretor executivo da CSS. Tá contando um pouco de sua história e também falando, dando uma aula pra gente aqui também da agenciamento marítimo. E a gente estava, antes da gente parar para o intervalo, a gente estava falando sobre novos projetos, né? Hoje, o que a CSS tem para o futuro de novos projetos? Legal, Emerson. Na CSS a gente tem os anos, né? A gente aprendeu até com a cultura chinesa lá, um pouco sobre isso. O ano passado foi o ano dos processos, até foi um ano de muito desafio para nós, a gente reviu vários processos. E esse é o ano da inovação. A gente elencou, a gente está apresentando aí para a equipe. E quando a gente fala em inovação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tecnologia. Né? Vamos implementar um sistema novo, vamos botar IA para trabalhar, vamos trocar o nosso ERP. Claro que tudo isso vai parte das ferramentas, mas a gente entende inovação como cultura. Então, a gente vai iniciar o ano com um trabalho muito forte na cabeça das pessoas, de aproveitar todo o trabalho que foi feito sobre processos, agora implementando inovações. E inovação, a gente fala, inovação é fazer diferente algo que você já fazia antes, né? É repensar os seus processos. O que fazia sentido ontem, talvez amanhã não faça. Sim. E isso é o nosso trabalho do ano. Vão surgir com certeza as questões aí que a gente já vem trabalhando, que é o tracking automatizado, as conferências de documento automatizadas também, tendo uma dupla conferência com uma IA fazendo. A gente tem a previsibilidade de rotas também com IA, então a gente vai usar todos esses dados para ter uma previsão de problemas de rotas, melhorias de espaço. Agora, o nosso core vai ser realmente trabalhar a cabeça de cada colaborador nosso trabalhando em inovação. O que a gente busca com isso? Trazer ideias novas, trazer coisas novas, trazer reprocessos dos nossos clientes. Então, a gente vai avaliar os clientes que estão conosco a longa data, ver o que mais pode ser feito e ultrapassar esse desafio da logística, que é um grande desafio para todo mundo, né? Os problemas de transporte, falta de equipamento, problemas de janela. Isso é o nosso dia a dia, todo mundo convive com isso, mas trazer a inovação para isso. E aí usar muito do que a gente entende que é o principal, que às vezes a gente acaba esquecendo com essa movimentação de tecnologia, que é o ser humano usando ela como ferramenta. Que legal. Né? A gente entende que a IA é uma ferramenta do ser humano e não o inverso. Então, ele aproveitar que hoje é possível ser feito muita coisa com a IA, com controles, dados, informações, isso é IA. Mas o que eu vou fazer com isso, aquele insight, né, aquele impossível que a IA vai falar para você, isso não tem como, mas eu acredito que dá. Pensar numa coisa que ninguém nunca pensou ainda, mas é o que eu posso fazer, isso para nós é inovação.
Então, a gente vai trabalhar muito forte essa cultura, a gente está vindo nessa onda realmente de tecnologia, a gente entende que o futuro da logística está muito ligado a isso, Sim. e entendemos também que o trabalho consultivo do agenciamento de carga, ele também vai ser o fator decisor lá no futuro. Aquele agente de carga que comprava barato e vendia um spread em cima, que foi quando eu comecei há 15, 20 anos atrás, que era isso, né? Eu negociava um contrato bom com o armador, colocava um spread em cima, se ele ligasse no armador, o meu frete ia ser melhor. Muito do agenciamento se construiu nisso. Hoje a gente entende que isso é coisa do passado. Hoje o agente de carga que não estiver pensando a logística completa, de uma forma consultiva, toda a cadeia logística, envolvendo todo mundo no processo. O multimodal, né? O multimodal, trabalhar os fornecedores do seu cliente, né? Hoje a gente trabalha muito forte isso. Põe na mesa, vamos colocar sua transportadora, seu despachante, vamos conversar em conjunto. Era de uma época da rivalidade, né? Ou aquele despachante talvez vai roubar o meu cliente. Hoje a gente já entende que não é assim e que a equipe tem que estar preparada para isso. Ele tem que estar lá para inovar, para dar auxílio, para informar e a tecnologia vindo também para somar conosco, né? Pô, muito bom. E pensa em crescer novos escritórios? Temos aí planos, né? No nosso OKR está lá a nossa presença nacional. Estamos olhando algumas frentes. Inclusive no Paraguai também, estamos aí com um projeto de expansão. Hoje muitas empresas estão migrando para o Paraguai, né? Estão, né? Nós como brasileiros é uma pena, nós como empresários é mais um escritório. Sim. A gente tem a intenção de abrir escritórios em outros países também, e o Paraguai é um dos países que a gente tem essa visualização. Olhando muito também essa questão de importadores. A gente está vendo uma movimentação grande. É um país que abraça muito o empreendedor, quem vai lá para contribuir com o país, para quem vai lá para produzir no país. Então, a gente tem alguns projetos ali, talvez de uma bandeira ou de uma parceria muito forte. Além, é claro, aqui também no Brasil, a gente tem aí alguns projetos, algumas frentes para estar no Nordeste. Que legal. Hoje a gente trabalha lá através de parceiros, representantes, mas também tem uma bandeira nossa. Manaus nem se fala, né? Sim. Então tem uma bandeira CSS. Temos alguns projetos engatilhados aí e que esperamos nos próximos 2, 3 anos tirar do papel e conseguir construir também. Preparar novos sócios, né? Preparar novos sócios. E é um Muito caminho bom. que a gente entendeu muito interessante, que é Sim. esse, de ter ali uma frente comercial, uma operação bem alinhada em São Paulo, estruturada, e ter o toque local, né? Ter aquele consultor local que vai entender as necessidades locais e trazer isso bem azeitado para a operação rodar, né? Então, a gente tem pessoas dos mais diferentes perfis para poder atender os mais diferentes perfis de localidade, de produtos, de intenções. Então, trabalhar muito bem isso. Né? Hoje, se trabalha muito remoto, né? Se trabalha muito os chats, né? Os webinars. Então, a gente consegue hoje casar muito bem essa distância que anos atrás tinha que ter toda uma operação desenhada, tinha que ter uma presença física. Claro que, é o que a gente fala, são processos, né? Isso vai se construindo e havendo essa necessidade, sem problema algum, investir. Mas hoje os projetos que a gente tem são muito felizes, a gente tem crescido nesses locais em que a gente está presente, com uma estratégia bem consolidada e sempre buscando a proximidade. E é o que eu falo para a equipe, a proximidade é a física. Então, a gente busca levar as pessoas fisicamente também lá, né? E a virtual. A presença é você estar conversando com o seu cliente, ligando para ele quando precisa, tirando uma informação, sai do e-mail, né? Sai ali do WhatsApp, do chat, né? Liga para o cliente, converse com ele, tenta entender. É claro que não dá para ser feito isso todo dia, toda hora, muito mais pelo importador e pelo exportador, porque a rotina dessas pessoas são muito corridas, mas tem os seus momentos, né? Então, a gente tem os nossos check-ins, que a gente fala, para conseguir colocar todo mundo no mesmo papel, organizar. E vocês trabalham muito com China, né? Ainda tem a questão do fuso, né? É 24 horas, não para, né? Então, vira à noite, é dia e noite trabalhando, porque enquanto a gente está finalizando o podcast aqui, o pessoal está começando a trabalhar lá. Sim. E aí já começam as demandas. Agora, a gente construiu uma equipe muito bacana na China, que também é autogerenciável. Legal. É uma equipe treinada por nós. A gente tem alguns agentes que construiu essa estrutura lá conosco. Então, a gente consegue ter um dia a dia muito legal deles
sem a necessidade de estar olhando minuto a minuto. Legal. Mas claro, toda hora tem um processo novo, uma questão, uma urgência, um armador que está sem espaço que a gente precisa conduzir. Então, quando a gente começa a dormir na China, acorda aqui, porque daí tem a exportação. Uhum. E o produtor 6h30 já está acordando, já está no escritório, Exato. tomando seu cafezinho, né? Então é a troca de turno. Mas estamos preparados sim para essas 24 horas, a gente brinca, mas é uma realidade. Equipes, claro, escalonadas, mais flexíveis, mas para poder estar atendendo 24 horas mesmo. E ainda tendo que explicar situações por que ocorre o demurrage, por que você não consegue entregar o container nos depots. Nossa. E é muito difícil. Às vezes a gente tem também os nossos clientes que são de fora. A gente trabalha muito com trading, com importadores dos produtos que a gente exporta. Então, você explicar para um cara que está em Portugal, que é um cliente que a gente tem lá, importador de papel, que ele está com um container cheio e não consegue entrar no porto faz 5 dias, Nossa. uma semana. A gente teve que trazer ele de Portugal, levar ele lá em Paranaguá, levar ele aqui em Santos para mostrar, ó, cara, tem aqui, tá, o seu container está num terminal retroportuário e ele não consegue entrar por A, B e C, abrir o sistema, porque para ele é impensável, né? Uhum. Então, são algumas questões nossas logísticas que faz parte do nosso trabalho também, ensinar, explicar, mostrar o que é possível ser feito. Sim. E principalmente buscar a solução. Né? Não adianta eu virar para ele e falar, cara, o Brasil é assim, o gate está fechado, é isso mesmo. Pelo contrário, a gente está lá brigando por ele, minuto a minuto, brigando com os terminais, brigando, modo de dizer, né? Conversando com eles, criando os indícios, depois trazendo também todos os argumentos de um custo extra que vem acontecer por conta dessas questões. Esse é o nosso papel, a gente vai trabalhando dessa forma e vai conseguindo fazer o processo escoar, vai conseguindo fazer as exportações acontecerem, né? Bom, agora vamos mudar um pouco a rota do nosso episódio. Histórias engraçadas. Imagino a quantidade de histórias que deva ter, né? Legal. Bastante, bastante. Não são poucas, não. Né? Vem um filme na cabeça de quantas coisas a gente já passou, aí como sócios, com os colaboradores. E para mim, uma que marcou bastante, até recente, a lembrança, mas a história é mais antiga, que foi quando a gente veio abrir a CSS São Paulo. Né? Veio eu e o Alexandre, 2 focados em venda, né? O Alexandre tem um perfil hunter gigantesco na rua, visitando, e a gente tentando abrir esse mercado. Sentamos numa mesa para conversar com um importador, e nessas conversas veio um bate-papo sobre happy hours, né? Do Comex, como eram bacanas. A gente estava numa época de baixa, hoje já voltou bastante, né? E ele comentando como ele se sentia isolado, né? Como ele, como importador, não tinha esses contatos. Nessa já veio a sacada do Alexandre, falou que eu tenho um agendado daqui 2 semanas, você está convidado, né? A gente já está programando isso, está aqui o convite especial, entregou um convite na mão do importador, saímos da sala de reunião, olhei para ele e falei, que rap, Comex que é esse que está agendado que eu não sei? Vamos agendar, vamos construir, vamos fazer isso acontecer. Agora a gente tem um motivo para fazer. E isso me mostrou muito, porque ele naquelas 2 semanas já trouxemos mais uns 4, 5 importadores e exportadores, arrumamos um espaço e ele me trouxe essa lição, né, de olha na frente, cria o objetivo e depois construa. Entregamos um evento muito legal, essa pessoa ficou extremamente satisfeita, virou cliente nosso, foi um dos primeiros clientes abertos 100% pelo escritório de São Paulo, que ficou ali por 2, 3 anos e foi uma troca muito legal. E que foi construída de um insight num momento de sentir uma necessidade e do jogo de cintura mesmo, de fazer as coisas acontecerem, né? E tem muito a ver com a CSS. E ainda existe esse evento? Não, o evento parou, né? No seu segundo, terceiro. Aí já tinha os clientes lá abertos, acabou faltando tempo, mas precisamos voltar, tem que virar uma tradição. Bacana. Inclusive, a gente tem um evento muito legal lá em Belo Horizonte, que é encabeçado pelo Marcelo. Que esteve aqui, inclusive. Um abraço, Marcelão. Que legal, bacana. Ele tem esse evento lá, e a ideia é realmente a gente voltar a trazer, né, um evento que ligue o happy hour, a conversa, mas muito também ao conteúdo. CSS tem muito isso. Então, ter uma palestra, ter um momento de insights, trazer, às vezes, um armador ou um fornecedor para que traga conhecimento e, no final, a gente possa brindar ali com um happy hour legal, um bate-papo, contar as histórias. Até é interessante que o Sem Calado surgiu de uma ideia assim, né? Porque nós fazemos um evento beneficente, né? E nesse evento,
A gente recebe pessoal de vários armadores, tal, exportadores, e a gente percebia que eles não se conheciam. Ninguém se conhecia. E no passado tinha a galera containerizada. Eles faziam eventos sensacionais e unia todo mundo do setor, né? Hoje não tem mais isso. Então, a ideia do Sem Calado também traz isso, apresentar as pessoas que estão aqui, que trabalham no dia a dia, mas ninguém sabe nada sobre ela, e depois a gente tentar unir de alguma forma essas pessoas. E é muito Então, bacana com certeza. Troca, né? O podcast tem esse objetivo que a gente acompanha, Uhum. vamos aí às entrevistas de vários fornecedores, vários clientes, vários armadores, mas é algo que você escuta, mas não interage, né? Então Sim. esse happy hour é muito Pode interessante, ser, pô, exatamente isso aí, ó. toca essa ideia pra frente aí, que é bom. Vamos sim. Fazer, Quem tornar tiver uma interessado, tradição. coloca nos comentários lá isso também. aí. Incentiva a gente, Com né? certeza. A tirar as ideias do papel. Com certeza. Vamos trazer sim, né? com certeza. É como você citou, a importância das pessoas. A gente não pode É perder isso, né? E a gente passou por algumas fases do Comex, que se distanciamos bastante de pessoas. A gente percebeu isso, né? Sim. E a gente ali na CSS, a gente trouxe muito esse insight. Hoje a gente tem um setor focado 100% em pessoas, desenvolvimento de pessoas, e às vezes a gente acaba esquecendo, fica ali no seu e-mail, no seu processo, esquece que do outro lado tem também um ser humano, a gente brinca que quando o importador está trazendo um produto, cara, aquilo às vezes é a vida dele, né? Sim. O valor que aquilo custa financeiramente da empresa dele é absurdo, e é importante você entender que tem uma pessoa por trás, né? A frustração que ela tem quando atrasa uma semana, né? Para nós, né? A gente traz esses insights para nossa equipe, mas acaba às vezes no dia a dia, uma semana é comum no marítimo, né? Da importação da China, no ano passado, uma semana era regra, não era nem mais exceção, né? Quando chegava na data, o pessoal até estranhava, mas a gente não pode perder isso, né? A gente tem que entender que no outro lado tem um ser humano, tem uma pessoa, e essa interação é o que constrói. A CSS é fruto dessas interações. Sim. Né? A gente tem lá também, dentro da nossa cultura, a cultura do prazer, e o prazer ele tá ligado a isso, né? O prazer legal do happy hour, de fazer o tintim, mas é o prazer da vitória, né? É o prazer da gente pegar um desafio como esse que eu contei para você e comemorar junto com o importador, né? O desafio que ele tá tendo de trazer um produto novo, né? Numa linha de fábrica diferente, uma linha de produtos, e para ele aquilo tem um lançamento, uma feira, vale muito do nosso empenho, né? Aquele empenho que ele espera de nós. Então, se a gente não tem um ser humano por trás, vira número. Sim. E aí a nossa área perde o encanto, né? Com Que eu certeza. acredito que você já sentou com muitas pessoas aqui que são encantadas pelo Comex. Com certeza. E essas pessoas são encantadas pelas pessoas que fazem o Comex. O Comex é feito de pessoas Com que certeza. têm aqui vontade de fazer, arregaçam a manga no dia a dia. Tem gente lá no terminal correndo atrás de container vazio para deixar limpo para um exportador tirar. Você tem o cara que está lá na fazenda, acabou de colher o produto buscando esse container. Então a gente vivencia, a gente vive isso. Então acho que é muito legal mesmo, e trazer essas histórias é muito bacana. E pegando esse gancho, falando sobre pessoas, aproveita o momento agora e faça homenagens para pessoas que foram importantes ou são importantes na tua vida. Legal. Primeira pessoa, com certeza, minha esposa, né? Ela que me apoiou desde o início. Qual o nome dela? A Thaís. Opa! Vai estar lá assistindo. Legal. E é uma forma de agradecer todo esse apoio que eu tenho, é meu porto seguro, né? As conversas, os estresses, o dia a dia. E chegar em casa, ela gosta muito também da área, apesar de não ser da área, se envolve muito, acaba me ajudando como uma conselheira. Pô, legal. E é com certeza onde eu estou aqui hoje, eu devo muito a ela também. E aos sócios, né? Eu não poderia deixar de enaltecer aqui os 4 sócios que eu tenho, cada um com seu perfil, cada um com a sua característica, e que construíram as 4 culturas CSS, cada um tem um pouquinho dela, fez a gente chegar onde chegou, e com aí do mesmo nível ali de agradecimento, com certeza os colaboradores que estão conosco, que se empenham dia a dia, vestem a camisa, gostam do que fazem, têm o sorriso no olhar, né? Se admiram e admiram a empresa que tem. Isso dá orgulho. São né? os Sharks, né? São os Sharks. Né? Eu falo que eu tenho um privilégio, porque hoje eu posso escolher as pessoas que estão conosco. Né? Isso é um privilégio. Mas como elas estarão conosco,
não cabe só a mim, né? Sim. Então, eu fico muito feliz de ter essa equipe que realmente corre atrás, encara os desafios. Aí, quando vai o Bruno lá apresentar que esse ano é o ano da inovação, vão abraçar a causa, vão correr atrás, vão se empenhar. Então, são aí as pessoas que com certeza devem esse nosso destaque. A gente percebe isso vendo na Intermodal, ou então nos eventos que vocês participam, né? A união do pessoal é bem legal. Que legal, né? Bacana. Mas estamos chegando ao final. Queria agradecer demais por você ter aceito o convite, aproveitar desse momento aqui em Santos. Até o pessoal reclama muito que a gente não faz online, para o pessoal do Brasil inteiro poder participar. Mas é diferente a gente estar aqui, né? Poder conhecer o convidado. Então, por isso que a gente insiste em fazer o programa ao vivo, tá? Muito obrigado por ter vindo. Muito legal a sua história, inspiradora. Tenho certeza que muitos que não conheciam a sua história agora vão conhecer e vão te admirar ainda mais. Obrigado, Emerson. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Fico muito feliz de contar a nossa história aqui, contar a minha história. Espero aí ter contribuído um pouquinho aí com o aprendizado de cada um dos ouvintes e que cada um realmente coloque aí o seu dia a dia, o seu empenho, o seu trabalho para construir as suas histórias e que vão realmente fazendo esse nosso Comex que precisa de gente boa. Com certeza. Precisamos dessas gente boas trabalhando por nós, para o nosso país crescer, para o nosso país se desenvolver. O Comex é a força motriz, tanto para vir quanto para voltar. Sim. Então, fico muito feliz aí de poder participar e contribuir aí com você. Eu que agradeço. Mas antes de a gente acabar, tem mais um quadro que é o Papo de Convés, que aqui o convidado ele indica um livro e através do nosso parceiro Amazon a gente oferece esse livro com desconto para quem quiser ler esse livro ter oportunidade de comprar. Lá na Amazon. Para mim é um grande desafio. Eu, como um leitor assíduo, gosto muito da leitura. Um só. Inclusive, é um conselho que eu dou para todo mundo, né? Do CEO ao estagiário, leem, busquem conhecimento, busquem aprendizado, independente de qual livro, do qual conhecimento ele seja. E nas minhas buscas, eu encontrei um livro que mudou a minha forma de gestão, que é o Gestão da Manhã, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto. Eles trazem um conceito de gestão muito legal, são pensadores brasileiros, então muitas vezes a gente vai para a escola de administração olhando o pessoal de fora. Sim. É um pessoal que está trazendo esse conhecimento para o mercado nacional, baseado nos conhecimentos internacionais, mas com aquele toque brasileiro, né, focado em startups, em grandes empresas. Recomendo não só o livro, mas como também os podcasts, os cursos e os demais materiais que eles têm. Vale a pena, recomendo a todos aí que são curiosos pelo mundo da gestão, não só do Comex. Muito legal. Então, você que está acompanhando aí, está aparecendo na tela um QR Code. Só você acessar que você vai conseguir comprar esse livro com super desconto através do nosso parceiro da Amazon. Muito obrigado pela dica. Legal. Tá? E agora, vamos encerrar. Chegando ao final. Mas antes, tem mais um quadro. Não pode faltar quadro aqui. A deriva. Eu vou falar alguma palavra, fazer alguma pergunta básica e você vai dissertar sobre o que você quiser e a gente finaliza com a tua resposta final. Vamos lá, então? Legal, vamos. Quando você falou que você iniciou a tua carreira, você falou com muito carinho da Evergreen, né? E aí você disse que em um determinado momento aquela porta se fechou. Você imaginava que com o fechamento dessa porta abriria um portal na tua vida? Nem de perto, né? Acho que foi um momento de extrema reflexão, ainda um adolescente ali, vivendo tudo isso, jamais imaginava. Agora, uma coisa é fato, eu jamais me deixei abater. Então, sempre tive certeza que o esforço vence o talento, né? Sim. E apesar de, naquele primeiro momento, imaginar que existia um talento nato e algo que era diferenciado e ter tomado um banho de água fria, eu nunca deixei de me esforçar. Então, acho que é um recado que eu gostaria de deixar aí para todos. Realmente, é o esforço, é o dia a dia, a resiliência, que o resultado vem, né? Sim. A gente está aqui para mostrar isso também um pouquinho. E a importância, essa é a pergunta de praxe, mas acho que é importante para todos nós. A importância da tua família nessa tua trajetória. Eles são tudo, né? Minha mãe, meu pai, eu tenho o privilégio de ter os dois ainda presentes comigo aqui no dia a dia. Sim. Meu pai, meu conselheiro. Qual o nome dele? Lourival. Seu Lourival. E a dona Celeste. Opa, dona Celeste, estou sabendo que a senhora gosta de
curtir as publicações, né? Pode esperar que vai vir uma curtida da Dona Celeste aí. O pessoal no podcast pode acompanhar. Opa! Que tá sempre torcendo por mim, rezando, né? Acorda de manhã, à noite, rezando por mim, pela família, esse carinho. Então, são duas pessoas muito especiais na minha vida. O trabalho árduo do pai, a inteligência, a busca pelo conhecimento, o carinho da mãe. Então, são pessoas de muito carinho. E meus irmãos, né? Não poderia deixar de enaltecer aí a Marieta, que me colocou no Comex, né? Opa! Então, tem que agradecer ela aí de um dia ter olhado pra mim e falado, tem talento, sim, não esquece pode ir. ela não, hein? Né? E meu irmão, o Lucas e a Luísa também, que fazem parte aí da minha vida, do meu dia a dia. São meu tudo, né? Além da minha esposa, Thaís, que já foi citada. São as pessoas que estão presentes nessas conquistas comigo. Muito bom. E estando já em São Paulo já há 13 anos, já deu pra escolher um time de futebol aqui? Não pode, né? Senão eu posso voltar pra Curitiba. Os amigos não vão deixar voltar. Aí tem que pedir a transferência completa, né? Então aqui a gente torce para que o cliente torcer, né? Se quer ir no jogo do Coringão, vamos junto. Do Verdão, tamo lá. Do Tricolor. Aqui a gente vai acompanhando. E é bacana que acaba acompanhando o futebol de todo mundo. Mas o Coxa tá no coração, é Curitiba, né? Tamo aí agora na primeira divisão. Opa! Espere a gente aí, hein? Esse ano a gente vai pras cabeças. Vem assistir um jogo aqui em Santos. Vamos sim, vamos lá. Com certeza. Tá. E agora pra gente encerrar, né? O Comex. Qual a importância do Comex pra tua vida? O Comex pra minha vida, boa pergunta. Ele me trouxe o contato com o mundo. E para mim isso é muito gratificante. E quando a gente fala o mundo, não é só o mundo lá fora, é o Porto de Santos, é o pessoal do interior do Paraná, é o pessoal do Nordeste, das produções de fruta, e o mundo externo, contato com a Alemanha, com os Estados Unidos, China, Europa. E isso, para mim, como pessoa, me trouxe muito conhecimento, muita vivência. A gente brinca que quem entra no Comex, a primeira coisa que pensa, eu vou viajar o mundo inteiro. E aí, quando senta na cadeira e começa a ter aquele trabalho operacional, se decepciona. Eu sempre tive isso para mim, que o fato de eu estar tendo contato por e-mail, por WhatsApp, por telefone, já é uma forma de eu estar tendo contato com o mundo. Então, quando eu olho o Comex, para mim é um prisma de olhar o mundo todo, ter contato com pessoas dos mais diferentes perfis. Então, ele está no meu coração sempre, né? Como eu brinco aqui, eu estou como diretor executivo. Agora, o Comex sempre vai estar comigo, né? Os aprendizados, os conhecimentos, as lições. E é isso que eu falo para o pessoal que está na nossa área, né? Independente aonde você esteja, abra sua cabeça, converse com as pessoas, dialogue, tente entender. Esse é o brilho do Comex. Com certeza. Contato com o mundo, contato com pessoas. Aproveite. Saia do e-mail, saia do WhatsApp, vá pro telefone, vá pro contato pessoa física, vá ali pro contato do dia a dia, que é isso que é rico da nossa área. O resto a gente constrói junto. Sensacional. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado. Muito obrigado por você estar aí, ter acompanhado. Eu tenho certeza que você gostou muito desse episódio, como eu também gostei. Uma história sensacional de vida, né? Uma história profissional fantástica. Então você já sabe, toda quinta-feira, 19 horas, um episódio novo. Curta, compartilhe com os amigos, que essa história vale a pena. Um abraço. Obrigado, Emerson.